Ô, Cida, 4.078 vai cair na conta dos aposentados que ganham acima do mínimo, conforme calendário. Vamos lá, Cida. Explica para nós do que se trata esse valor de 4.078 que vai cair na conta dos aposentados que ganham acima do mínimo, conforme o calendário, tá? Então, é isso que eu vou trazer para vocês aqui. Sejam aí todos muito bem-vindos a mais uma live. Vou pedir para vocês aquela gentileza, aquele favorzão. Vai chegando, vai fortalecendo aqui a live, vai deixando o seu like. Sebastião já tá por aqui, já deixou o like aí, Sebastião? Sejam aí todos muito bem-vindos aí a mais uma live. E vou trazer para vocês também, pessoal, essa seguinte informação aqui, ó. Prestem atenção aqui, ó, nessa notícia aqui agora, que eu também quero trazer para vocês, tá? Olha essa notícia aqui, ó. Prestem atenção. Fraudes no INSS. Mais de 1,5 milhão já pediram o reembolso. Olha só que beleza. Aí agora eu vou fazer uma pergunta muito simples e eu quero a resposta aqui de vocês, tá? Você que tá me assistindo, tá? Gosta aqui do meu trabalho. Você já pediu aí o reembolso da sua grana? Por quê, Cida? Porque se você não pedir, esquece, meu amigo, esquece, minha amiga, que vocês não vão receber, tá? Vocês prestem atenção, tá bom? Aqui nessas informações que eu trago para vocês nessa live, tá? E eu já vou explicar para vocês também sobre esse valor de 4.078, tá? Então, fica comigo nessa live até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessas informações, vão gostar aqui dessas notícias que eu vou trazer para vocês aqui nessa live, tá? Deixa eu só dar um oi aqui para vocês, porque eu tenho que ser educada, né, com vocês que estão aqui comigo todos os dias. Sebastião, Maria Aparecida, Iraci, Albenice também, o Nelson, Josefa, Maria Pedro, Marli de Oliveira, Cleci, Doralice, Gersonita, Conceição, Joselma, Dona Nilda, Nelson, Hilda, a Elaine, o Hélio, José, a Vera Sabadini, a Amélia também, a Fátima, que Deus abençoe, gente, é muitos aqui, tá? Eu vou falando o nome de vocês durante a live. Berenice também tá por aqui, o Maurício, tá? Comédia Rural também por aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. Então, vou explicar tudo certinho e, ó, prestem atenção aqui nessa informação, tá? Que eu vou trazer aqui para vocês agora. Pegar aqui. Peraí, gente. Deixa eu só... Transmissão já vai começar e não começa, né? Principalmente por falta de informação, né, Jéssica? De hoje, assinada. Ó, peraí, gente. Trazer aqui todas as informações para vocês. Deixa eu já pegar o ponto certo, gente. Para não tomar o tempo de vocês. No sentido de aumentar. Vote, analise, por exemplo, um texto. Ó, pegar aqui, gente. Tô pegando o ponto certinho para não ficar tomando o tempo de vocês também, tá? Ó, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Desculpa, coloquei o dedo na câmera. Vou colocar aqui bem alto para vocês ouvirem. Vamos lá.
tema, mas o debate no Congresso Nacional ainda está engatinhando. Enquanto isso, correndo por fora as assembleias estaduais e a primeira já com aprovação porque do Poder responde esse assunto e qual é a previsão, o que vai ser discutido aqui ao longo dessa semana, nos próximos dias aqui na capital federal. Minha amiga Ariane, seja bem-vinda, boa tarde. Oi, Jesus, muito obrigada. Uma boa tarde para você também, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Poder Expresso. Bom, houve uma portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje, assinada pelo presidente do INSS, o Gilberto Valer Júnior, justamente determinando, a partir da próxima sexta-feira, o uso da biometria na plataforma Meu INSS para o desbloqueio de novos empréstimos consignados a aposentados e pensionistas. Lembrando que no comecinho do mês de maio, lá no dia 8, em meio a esse escândalo envolvendo os descontos não autorizados desses segurados, o presidente do INSS já havia determinado o bloqueio de novos descontos no consignado para proteger os beneficiários. São coisas diferentes, os descontos associativos dos empréstimos consignados. Só que no meio desse escândalo envolvendo os descontos associativos, o presidente do INSS diz ter encontrado fragilidades também nesse processo de contrair novos empréstimos consignados, processo esse que também tem ali o INSS como intermediário quando a gente fala de aposentados e pensionistas. E é por conta disso que esse processo foi revisto e, segundo a determinação publicada hoje no Diário Oficial da União, a partir de sexta-feira, novos empréstimos consignados só serão contraídos pelo Meu INSS com o uso de biometria facial para evitar fraudes também nos consignados, de modo que outras pessoas façam esses empréstimos em nome de aposentados e pensionistas de maneira criminosa. Temos também, Jesus, movimentações acontecendo no Congresso Nacional, como já estavam acontecendo, em torno também de uma tendência de que haja uma CPMI, uma comissão mista, parlamentar mista de inquérito, formada por deputados e senadores, portanto, para investigar essas fraudes que vitimaram aposentados e pensionistas. O dado atualizado é o seguinte: o pedido para a instalação dessa comissão no Congresso tem assinaturas de 40 senadores e de 236 deputados, bem mais que o mínimo exigido para que, de fato, a comissão seja instaurada. Então, o que está faltando? Falta o presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, pautar esse assunto, então destravando e possibilitando que essa CPMI, de fato, saia do papel. A gente lembra que antes desse desejo de uma comissão mista, havia o desejo de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados, exclusivamente, para investigar essas fraudes no INSS, mas por lá esse pedido não andou. Existem pelo menos outros 12 pedidos de instauração de CPI aguardando na fila na Câmara dos Deputados, mas apesar disso, de o presidente da Câmara, Hugo Mota, não ter de alguma forma cooperado para que essa CPI desse ou tivesse andamento na Câmara, ele mesmo usou as redes sociais para dizer que a partir desta semana vai priorizar a votação de projetos para combater fraudes no INSS. E existe uma grande expectativa, Jesus, de que já amanhã o plenário da Câmara analise, por exemplo, um texto que é de autoria do deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, que sugere a proibição de descontos referentes a essas mensalidades de associações e outras entidades nos benefícios de aposentados e pensionistas. Vários projetos nesse sentido foram protocolados desde que essa fraude veio à tona, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que nesta semana pretende acelerar, ou seja, dar andamento a projetos referentes a esse tema. Ariane, atualiza para a gente o número de aposentados, de pensionistas que já pediram a revisão dos descontos e qual a porcentagem desse total de aposentados e pensionistas que perceberam ali que não autorizaram qualquer desconto na folha de pagamento do INSS.
Vamos lá, Jesus. O balanço mais recente, o divulgado pelo INSS, dá conta que o aplicativo teve mais de 46 milhões de acessos desde a última semana, quando foi autorizado, então, esse acesso para pedir o ressarcimento de valores descontados indevidamente. Com relação aos indivíduos que não autorizaram esses descontos e que pediram pelo aplicativo para que esses valores sejam ressarcidos, segundo o INSS, temos aí mais de 1.528.000 brasileiros nessa situação, ou seja, indicando que foram descontados sem autorização e pedindo esse ressarcimento. Temos outras 28 mil pessoas, em média, que reconheceram os descontos e disseram que esses descontos foram autorizados. E aí a gente lembra que a maior parte dos atendimentos, mais de 90%, está acontecendo pelo aplicativo Meu INSS. Um número bem menor, de 7,8%, tem sido atendido pela Central de Atendimento 135, o telefone. E eu reforço aqui também que existe uma expectativa, Jesus, de que nesta semana o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, anuncie novos canais de atendimento. Tem uma demanda para que haja pontos presenciais, especialmente para aquelas pessoas que vivem em áreas mais remotas ou que têm dificuldade de acesso ali à internet, ao telefone, para que também elas possam fazer essas reclamações e pedir o ressarcimento. Houve reuniões na última semana nesse sentido. O presidente do INSS levantou possibilidades como os Correios, a Caixa Econômica Federal, em uma parceria, ou mesmo reabrir agências do INSS. E a expectativa é que nesta semana, até o meio da semana, o presidente do INSS anuncie, então, resultados dessas parcerias para que, além do Meu INSS e da Central 135, essas pessoas sejam atendidas de forma presencial. Ariane Bittencourt, muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Um ótimo trabalho, uma ótima semana para você. Para nós, Jesus, muito obrigada. Boa tarde a você e a todos. Gente, então é o seguinte, tá? Prestem atenção aqui. Débora Afro. Ô, Débora, manda mensagem para mim lá no Instagram, tá? Cida Macedo Oficial, tá bom? Vai lá no Instagram. Geralmente as pessoas, né, os aposentados pensionistas, costumam falar comigo lá no Instagram, tá? Não é sempre que eu estou presente no Instagram, mas me dá uma procuradinha lá, tá bom? Cida Macedo Oficial lá no Instagram, tá bom? Beleza? Tamo juntas. Rafael e Yolanda também, a Sheila. Só comenta se você ainda tá aí, tá bom? É a Débora. Comenta aí. Comenta se você ainda tá aí, Débora, e você me chama lá no Instagram. Então, gente, o que acontece agora, né? A partir da próxima sexta-feira, né? Para quem quiser o empréstimo consignado, vai ser através da biometria, tá? Vamos aguardar para ver se realmente, né, como é que vai ficar através da biometria. Bom, tomara que dê certo, né? Tomara. E assim, gente, ó, fraude no INSS, associações cobravam até 180% aí, tá? Permitido. E CPMI avança, certo, gente? Vou explicar agora para vocês do que se trata esse valor de 4.078, tá? Rose por aqui também, Rosimeire, Rudimar, Celso Manhãs, que Deus abençoe, tá bom? Cada um de vocês e obrigado pela companhia. Ó, vamos continuar deixando um like para fortalecer aqui o meu trabalho, tá bom? A Débora, não sei se ela ainda se encontra por aí. Vai lá no meu Instagram, tá, Débora? Simone por aqui também. Agora, eu vou explicar para vocês, tá? Sobre esse valor de 4.078, que vai cair na conta dos aposentados que ganham acima do mínimo, conforme o calendário, tá? Um outro tema também que eu queria trazer para vocês é esse tema aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver.
Não era esse tema mesmo, gente. Era esse tema mesmo que eu queria trazer para vocês, que de 1,5, que já pediram aí a autorização, tá? E outra coisa que eu quero perguntar aqui também, a sua folha de pagamento. Dona Nilda, tamo juntas. Gilce também tá por aqui. Cida, Jesus te ama, amém, ama nós todos, né? Cida, manda um beijo aí para minha mãe, Dona Sônia. Dona Sônia, aquele grande abraço, um beijo para a senhora, que Deus abençoe, tá? Rosimeire, Deus te abençoe você, Cida, amém. Deus abençoe nós todos. Um outro tema que eu quero trazer aqui com vocês é o seguinte: a sua folha de pagamento. Como é que tá a sua folha de pagamento? Ela virou? Ô, Cida, eu tô desesperado, tô nervoso, porque até então a minha folha de pagamento não virou. Como é que vai ficar, Cida? E aí? Vai vir aí o extra lá do mês de abril? Vai vir de março e abril? Como é que vai ficar, né? Olha lá, ó, a da Simone virou, está diferente. Como assim diferente, Simone? O que tem de diferente na sua folha de pagamento? Fala aí para mim. A da Elaine virou, Dona Nilda não virou ainda. Nossa, um monte de gente não virou, né? Uma semana abençoada para todos nós. Amém? Um grande abraço. Amém. Rose por aqui, Pedro também. Não virou. Ó, gente, é o seguinte, tá? Se a sua folha ainda não virou, fica tranquilo, tá? Que ela vai virar. Fica tranquilo, tá? Certeza que a sua folha de pagamento também vai virar, tá? Fica tranquilo, tá bom? Está virando aos poucos. Eu acredito, tá? Que até amanhã, aproximadamente, depois no máximo, né? Só que está estranho. O que que tá estranho, Pedro? Comenta aí. Vocês têm que falar para mim, gente. Por que que tá estranho? Por que que tá diferente? Isso aí, Paulo. É isso aí. O Natanael por aqui também. Salário, décimo, isso. A do Celso já virou. Vai comentando aí se a sua folha virou. Boa noite, Cida. O meu virou, mais uma vez. Mais uma vez. Os descontos que era para pagar para a gente da segunda parcela do décimo. Virou mais uma vez. Os descontos que era para pagar para a gente segunda. Veio com desconto ainda? Foi isso, minha lindona? A Marta? Só o valor do salário do décimo, tá? Terezinha, não entendo nada disso. Da minha mãe parece o salário décimo. Então. A não ser que é o seguinte, é igual uma inscrita do meu canal comentou, né? E eu fiquei pensando no que ela falou depois. Pode, pode ser numa folha complementar? Pode ser numa folha complementar. Será, gente? Que vem aí numa folha complementar? Pode ser. O que vocês acham? Né? Uma folha complementar? Não é impossível, não, né? Vocês concordam comigo? Mas veio 450 a mais. Como assim, Simone? Então veio o 13º, veio o pagamento e mais 450? Vou explicar, Rudimar. Ó, vamos lá. Vou falar com vocês aqui agora sobre esse valor, tá? Hoje, pessoal, salário mínimo, o teto do mínimo, que teto do mínimo? O teto do INSS tá 8.157, certo? Se você pegar e dividir por 2, vai dar esse valor de 4.078, certo?
Então, esse valor de 4.078, por isso que eu expliquei aqui para vocês, para aposentados que ganham acima do mínimo conforme o calendário, tá? Esse valor de 4.078 é para vocês aposentados e pensionistas, tá? Que ganham acima do mínimo, certo? E que vão começar a receber no mês de junho, tá? Para quem recebe acima do mínimo, é só no mês de junho. Peraí. Pegar aqui o calendário. Calendário INSS 2025. Ó. Vou trazer o calendário aqui para vocês. Esse calendário aqui, ó. Presta atenção. Então, quem recebe acima do mínimo ou recebe o teto vai começar a partir do dia 2 de junho, certo? A partir do dia 2 de junho, que é o final 6. Final 6 para quem recebe um salário mínimo e final 1 e 6 para quem recebe acima do mínimo, tá? Amém, Lucas? E esse valor de 4.078 é para vocês aposentados que ganham o teto do INSS. Então, vocês vão receber 8.157, que é o seu salário do mês, certo? Mais a parcela do 13º salário, de 4.078. Fechou, pessoal? Não é para todos, né? Até porque é só para quem recebe acima do mínimo, né, gente? Beleza? Aí fica disponível esse valor. Não, o 13º, ele não tem desconto para quem recebe um salário mínimo. Para quem recebe acima do mínimo, a partir da segunda parcela, já tem um desconto. Só que tem muitos aposentados e pensionistas que são isentos desses descontos. Fechou? Então, é isso. Tá bom, pessoal? Então, esse valor de 4.078 é para quem recebe o teto do INSS. Então, pessoal, essa é a live de hoje. Claro que eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, capricha no meu like, se inscreva no canal e compartilhe essas informações com os seus contatos do WhatsApp e redes sociais. Certo? Tamo juntos. Meu muito obrigada, gente. Fiquem todos com Deus e eu aguardo vocês na próxima live. A gente vai se falando, vou respondendo vocês nos comentários. Fechou? Beijos. Fica com Deus. Tchau, tchau.